Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade do Grupo Espírita Fraternidade aqui da cidade de Caieiras. Eu sou a Tatiana, sou uma voluntária da casa. É uma alegria poder estar aqui mais uma vez para falarmos sobre o Evangelho de Jesus. E para iniciarmos, convido a todos a uma prece, elevando os pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor, a Jesus, nosso Mestre, nosso irmão maior, pedindo que nos abençoe nessa atividade, em todas as nossas atividades do nosso dia a dia, pedindo a espiritualidade amiga que se faça presente, que nos envolva e que nos dê o discernimento necessário para compreendermos mais uma lição. Que assim seja, graças a Deus. Então vamos falar de cristianismo e imortalidade. A passagem está nos 4 evangelhos, né? Encontra-se tanto em Mateus, Marcos, Lucas e João. Vamos trabalhar o capítulo 20 do Evangelho de João, os versículos 1, 11 a 18. Diz assim: no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi cedo ao túmulo, sendo ainda escuro, e viu a pedra removida. Maria, porém, estava junto à entrada do túmulo chorando. E enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos com vestes brancas, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? A quem procuras? Respondeu ela: porque tiraram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, virou-se para trás e viu a Jesus em pé, mas sem saber que era ele. Perguntou Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, dize-me onde puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, virando-se, disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: não me toques, porque ainda não subi ao Pai, mas vai aos meus irmãos e dize-lhes que subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi contar aos discípulos: vi o Senhor, e ele disse-me estas coisas. Então vamos lembrar, né, que Jesus disse aos seus discípulos que o Filho do Homem seria entregue à mão, né, dos pecadores, que seria crucificado, que ressuscitaria ao 3º dia. Mas após o fato ocorrido, a impressão que se tem é que os apóstolos esqueceram essa promessa que Jesus fez, né? O Evangelho relata que após a crucificação, os apóstolos ficaram perdidos, atordoados, com medo, né? Esconderam, né? O ambiente realmente não era um ambiente favorável aos que seguiam ao Cristo, né? Que seguiam Jesus. E, inclusive, tem um relato no livro Há Flores no Caminho, é um livro ditado pelo espírito de Amélia Rodrigues e psicografado por Divaldo Franco. A lição 24, intitulada Amanhecer da Ressurreição, ela relata da seguinte maneira: as sombras que mantinham os discípulos em amargura defluíam do remorso,
da mágoa e da dor ante o espetáculo inesperado que culminara na tragédia do Gólgota. Vencidos aqueles momentos rudes, atordoantes, insinuaram-se-lhes e neles se agasalharam as angústias e os arrependimentos. Subitamente, perceberam imensa a falta impreenchível que o Mestre lhes deixara no sentimento. Então aqui a gente tem realmente uma ideia do quanto foi difícil esse momento após a crucificação para aqueles que seguiam Jesus, né? Então, a aparição de Jesus, além de cumprir a promessa, a profecia, foi também uma maneira de lembrar, né, os apóstolos, de lembrá-los das lições do Mestre, de todos os ensinamentos que Jesus tinha transmitido para eles durante aquela convivência. No livro Parábolas e Ensinos de Jesus, Caibar Schutel, ele explica que o cristianismo é a religião da imortalidade. Sem essa, não se pode compreender a missão de Jesus. Não se pode absolutamente compreender seu pensamento íntimo. Em Jesus não se veem só palavras, mas também os exemplos e fatos que alicerçam a sua doutrina. Exemplos, né? Caibar fala aí, né, que não se via só palavras, mas exemplos. E é real, né? Jesus, durante toda a sua trajetória, toda a sua vida aqui no plano material, ele exemplificou. Ele não só falou, ele exemplificou. Então, ele falou da humildade, exemplificou lavando os pés dos discípulos na Santa Ceia. Ele falou do perdão, exemplificou o perdão no momento da crucificação, quando pede ao Pai que perdoe os seus algozes. Ele falou de caridade e exemplificou doando o alimento para o corpo e o alimento para a alma. Ele falou de amor e amou o tempo todo incondicionalmente a todos. Ele falou do reino de Deus, que não era desse mundo. Ele falou que para ver o reino de Deus era necessário nascer de novo. Então ele exemplificou como? Fazendo a sua aparição, né, aos apóstolos, a Maria Madalena, tá? Então, ele exemplificou essa lição que ele deu através da ressurreição, né? Como é dito. Então, essa manifestação para Madalena e depois para os apóstolos é a exemplificação da lição dada por Jesus. Só que essa aparição, então, além de cumprir, né, o que estava escrito, que tinha sido prometido, além de lembrá-los da lição que Jesus havia deixado, essa aparição também teve o objetivo de consolá-los, né? Consolar aqueles que estavam ali amedrontados, tristes pelo ocorrido, tá? Então, eu acho que até é possível a gente imaginar a alegria, né, dos apóstolos no momento de poderem ter essa visão, né, de Jesus. Então, a fé na imortalidade do espírito e na vida futura é um importante degrau para o nosso processo evolutivo, né, para a nossa jornada evolutiva. Nessa mesma lição, Caibar Schutel, ele continua
explicando que essa recomendação que Jesus deu a Maria Madalena, de ir contar aos discípulos que ele estava vivo, foi a forma mais exata para exemplificar, né, a continuidade do trabalho da divulgação da Boa Nova, né? Ele diz que Jesus, né, foi dito que o discípulo deve ser como o mestre, né? Então, e Caibar complementa: a ressurreição é a vida, e a vida se manifesta no homem e ao homem. Jesus é a vida porque se manifesta vivo aos homens, para que os homens compreendam que o túmulo não é o fim. Jesus é a ressurreição. E aí eu queria ilustrar um pouquinho, tem uma narrativa linda no livro Boa Nova. É um livro psicografado por Chico Xavier, editado pelo espírito de Humberto de Campos, ou Irmão X. É o capítulo 22, intitulado A Mulher e a Ressurreição. É um capítulo grande, eu vou trazer já quase o finalzinho só para ilustrar essa passagem. Então, Humberto de Campos diz assim: foi então, quando na manhã do terceiro dia, a ex-pecadora de Magdala se acercou do sepulcro com perfumes e flores. Queria, ainda uma vez, aromatizar aquelas mãos inertes e frias. Ainda uma vez, queria contemplar o Mestre adorado, para cobri-lo com o pranto do seu amor purificado e ardoso. No seu coração estava aquela fé radiosa e pura que o Senhor lhe ensinara e, sobretudo, aquela dedicação divina com que pudera renunciar a todas as paixões que a seduziam no mundo. Maria Madalena ia ao túmulo com amor, e só o amor pode realizar milagres supremos. Estupefata por não encontrar o corpo do bem-amado, já se retirava entristecida para dar ciência do que verificara aos companheiros, quando uma voz carinhosa e meiga exclamou brandamente aos seus ouvidos: Maria! Ela se supôs admoestada pelo jardineiro, mas em breves instantes reconhecia a voz inesquecível do mestre que lhe contemplava o inovidável sorriso. Quis atirar-se-lhe aos pés, beijar-lhes a mão, num suave transporte de afeto, como fazia nas pregações do Tiberíades. Porém, com um gesto de soberana ternura, Jesus a afastou, esclarecendo: não me toques, pois ainda não fui a meu Pai que estás nos céus. Instintivamente, a Madalena se ajoelhou e recebeu o olhar do Mestre num transbordamento de lágrimas de inexcedível ventura. Era a promessa de Jesus que se cumpria. A realidade da ressurreição era a essência divina que manteria eternidade ao cristianismo. A mensagem de alegria ressoou então na comunidade inteira. Jesus ressuscitara. O Evangelho era verdade imutável. Em todos os corações pairava uma divina embriaguez de luz e júbilos celestiais. Levantava-se a fé, renovava-se o amor. Morrera a dúvida, reerguera-se o ânimo em todos os espíritos. Na amplitude da vibração amorosa, outros olhos puderam vê-lo, e outros ouvidos lhe escutaram a voz dulçorosa e persuasiva, como nos dias gloriosos de Jerusalém ou de Cafarnaum. Desde essa hora, a família cristã se movimentou no mundo, para nunca mais esquecer o exemplo do Messias.
à luz da ressurreição, através da fé ardente e do ardente amor de Maria Madalena, havia banhado de caridade imensa a estrada cristã para todos os séculos terrestres. Linda essa narrativa, né? E para finalizar, ela exemplifica bem, né, a lição que Jesus nos trouxe, que o Espírito é imortal. Então eu finalizo com a frase de Caibar Schutel: o Espírito vive, insistamos, e a morte não é mais do que uma transformação para um estado melhor. Muito bem, agradecemos pela presença de todos, que todos tenham uma semana tranquila, abençoada, que Deus, nosso amado Pai, abençoe a todos, que Jesus, nosso Mestre, nos acompanhe durante a semana, que todos tenham aí tranquilidade, paz e muito amor. Que assim seja, até a próxima, fiquem com Deus.